Milton, eu lembro que a televisão chegou a Curitiba em 1960. Em 1958, você era, inclusive, locutor da PRB2. E eu lembro muito bem que você deu uma notícia na rádio PRB2 que não era do script, mas que era um fato ocorrido momentos antes na Faculdade de Direito, que foi a impugnação da candidatura de um desembargador, que o Centro Acadêmico apresentou uma petição ao Tribunal de Justiça, apresentando como candidato nosso o professor Altino Portugal Soares Pereira. E nós contestávamos a indicação de um candidato do governo, de Moisés Lupion. Você lembra desse detalhe? Lembro, porque como estudante eu trabalhei de 1953 a 1958 como locutor na PRB2, fazendo um noticiário chamado Prosdóximo Informa, com vários horários. Um dos horários, meio-dia. E a nossa aula última era das 11 ao meio-dia com o professor Atos. Mas nesse dia a aula foi suspensa e nós fomos para o auditório numa homenagem ao professor Altino, que tivera o seu pedido de inscrição apresentado pelo Jacinto Torres, como presidente do diretório Hugo Simas, como candidato à vaga de desembargador. Acontece que, pelo que me recordo nesse aspecto, o tribunal indeferiu liminarmente porque exigia que o próprio candidato fizesse o pedido. E o professor Altino, de alta rigidez ética e moral, ele jamais se imaginava dizendo, porque tinha que dizer assim, eu, de notável saber jurídico e conduta ilibada, tinha que dizer, o candidato tinha que declarar. E ele jamais dizia, eu jamais direi que eu tenho notório saber jurídico, conduta ilibada, isso é um conceito social e tal. E se negou e o diretório, então, fez o pedido. Mas o tribunal, preliminarmente, como não era assinado pelo candidato... Por 6-4. Mas foi, então, indeferido. E o diretório, que, na verdade, assumira a paternidade daquela indicação, ficou indignado, digo, o diretório, os estudantes, representados pelo seu presidente, e houve uma convocação de uma assembleia emergencial. De repente, as salas todas convocadas, é um ato de desagravo. E fomos lá, e aí, não me lembro, mas vários oradores se manifestaram, dando a notícia. E eu, que tinha o horário do meio-dia, saí antes do encerramento e noticiei, que era o horário, aliás, mais ouvido, com todos os tambores, fazendo em primeira ideia, aconteceu isso, e fiz algumas críticas, que na verdade não eram minhas, era do diretório, mas dizendo que os estudantes estavam indignados, não aceitariam aquela impugnação, e que dizia mais, que a manifestação lembro bem disso que eu dizia, que a manifestação do diretório é uma manifestação em favor da dignidade e da honra de quem se nega a dizer que tem notório saber jurídico. Então, houve efetivamente esse fato. E também houve repercussão, porque era um noticiário ouvido, e houve reclamação, o professor Cartacho era desembargador, né? E também sentiu-se atingido pela manifestação contrária, depois tudo foi explicado. Né? Eu queria que você... Mas é importante dizer que, a partir dali, o tribunal depois passou a aceitar as indicações por terceiros. Eu queria também que você lembrasse aquele período que não havia ainda televisão. E a rádio era sempre pela novela da rádio, pelos programas de auditório da Nacional, etc., César de Alencar, entre outros. E eu lembro que no AU de Baixo, de onde eu nasci, eu era adolescente e acompanhava meu pai aos domingos à noite, na sede do Operário do AU, onde eles discutiam o jogo de futebol daquele domingo à tarde. Alguns comentando porque viram o jogo e outros que ouviram no rádio. Então era uma discussão muito acalorada sobre os lances do jogo. Então eu nunca esqueci isso, porque realmente era um momento onde a emoção que o rádio transmitia e que a televisão não transmite com o mesmo impacto do rádio. Porque quando o rádio dizia raspando a trave, você imaginava, né? Raspando a trave. Então, e a televisão, ela de certa maneira, ela congelou aquela emoção.
Ela oferece pronta. Ela oferece pronta, quer dizer, ela não cuida que a imaginação, a reserva da alma é a imaginação. A imaginação é a reserva da alma, que ninguém pode atacar, né? Então, o Salvador Dalí tem a imaginação que é a reserva. Então, Milton, queria que você falasse sobre isso. Antes da televisão, a força do rádio e a força do rádio paranaense. Há que se rememorar que o rádio foi o grande elo que passou despercebido, mas que iniciou a chamada globalização. Porque as notícias vinham de todas as partes do mundo e nós nos ligávamos, apesar da distância, aos fatos, pelas notícias de rádio. A televisão hoje é ao vivo. E na época as notícias, embora procurassem acompanhar o próprio evento, elas eram elaboradas e transmitidas. Então, de certo modo, aquele impacto emocional, ele já chegava filtrado. Porque nós não víamos a imagem, ouvíamos a narração do fato. E como acentuou o René Dott, a nossa imaginação criativa é que dava vida ao que estava acontecendo, com exageros ou com diminuição da realidade. A força do rádio era tão empolgante que as famílias se reuniam para ouvir, por exemplo, notícias que, à época, o rádio já estava um pouco tecnicamente mais avançado, de todo o desenrolar da Segunda Guerra, desde o início ao final. Reuniam-se para acompanhar as radionovelas. O bater da porta era imaginado, alguém batendo na porta, o barulho do cavalo, eles tinham aquele coco que fazia a imitação perfeita. Agora, isso tudo criava um elo de ligação familiar, mas que repercutia também no relacionamento social. Aquela comunidade, aqueles vizinhos que não tinham rádio, todos eles eram visitas já esperadas a determinada hora, ou eram convidados, mas ou antes ou depois, sempre havia alguma conversa. Então as pessoas conversavam, como se falava antigamente, as pessoas proseavam. Uhum. E a televisão, ao contrário, ela elimina a prosa, porque a imagem está lançada, cada um vê, imagina, raciocina, conjectura, conforme a sua percepção intelectiva, nada mais acontece. E isso trouxe em desfavor, que eu acho, da convivência social, o que não acontecia na época do rádio. A diminuição da sensibilidade humana. Nós vemos um terremoto no Haiti que mata mais de 200 mil pessoas. Nós vemos os corpos. Ou assistimos uma cena de um acidente de avião, onde tem mais de 100 pessoas mortas e mostram as vítimas. E mais ainda o resto do avião destroçado. Levamos impacto, observamos, mas em seguida vem uma notícia qualquer outra que já nos tira daquele sentimentalismo. Repete-se, eu estou falando bem atual, repete-se o terremoto do Chile. O sentimento não é o mesmo do Haiti, porque já é um outro fato repetido e a nossa emoção, ela já ficou, de certo modo, prevenida e auto se defendendo de uma repetição. Eu costumo dizer que, para mim, o rádio é o veículo mais inteligente. Ele permite que a pessoa vague mais, que ela encontre mais respostas. Tanto quando se falava em novelas, por exemplo. Se conversássemos com qualquer pessoa que ouvia a novela, ela ia descrever que a casa era vermelha, que o jardim era florido, que a carruagem era... Imaginava até a figura física do personagem. Então isso é de uma qualidade impressionante para o ser humano, coisa que deveria ser usada hoje nas escolas. Para o desenvolvimento mental. Eu me lembrei de um fato.
Como foi o início da vida em rádio de Milton Luiz Pereira? Na verdade, eu comecei antes como locutor de alto-falante. E é um aprendizado muito interessante, porque todos que vão falar pela primeira vez, tendo um microfone diante de si, ou imposta a voz exageradamente, ou por causa do nervosismo gagueja, ou fala muito rápido, ou muito devagar. E em Londrina, quando eu cursava o ginásio, tinha um alto-falante que funcionava no prédio da Associação Comercial. E eu procurei o proprietário, porque soube que estavam precisando de locutor, e pedi a ele uma vaga. Ele respondeu prontamente que sim, porque por coincidência tinha uma vaga que era das 18 às 22 horas. Aquele serviço de alto-falante. Já tinha as YD4, rádio Londrina. Londrina, foi Londrina, que foi a primeira estação de rádio, depois de Jacarezinho, lá no Todo Norte. E eu queria ter a sensação de ser locutor, então fazia a programação dos discos, que não precisava tocar, porque eu não punha o disco, tirava disco, porque punha a pilha do disco lá, e no alto-falante não tinha tantos discos, era quase sempre as mesmas músicas. Então, de certo modo, aquelas músicas que eram da minha preferência, que eu gostava de ouvir, eu repetia, né? 1, 2, 3 vezes, ficava repetindo. No serviço de alto-falante, mas como esse alto-falante era instalado no prédio da Associação Comercial em Londrina, e cobria uma boa parte da cidade, ele era ouvido, pelo menos a música. Nem tantas notícias, mas tinha publicidade. Como não podia faltar, publicidade das casas pernambucanas, que estão naquela época, em tudo quanto era alto-falante, festa de igreja, as casas pernambucanas tinham publicidade. Então eu comecei, na verdade, como locutor, fazendo locução num serviço de alto-falantes. E não tinha um salário fixo. O proprietário, não me recordo o nome dele, né? Isso que estou falando foi em 47, 48, 60 anos, mas me lembro bem dele. E ele dizia, olha, só posso lhe dar uma gratificação, depende do que eu conseguir comercializar durante o mês e tal. E tinha um mês que ele dizia, olha, a prefeitura não pagou a cota, não sei o que, a Pernambucana ainda não mandou. Então eu recebia 50, 80, 100, 120, era variado. Mas até de graça seria, né? Porque você tinha essa vocação, essa vontade. Sim, não, né? eu fui para o serviço de alto-falante porque eu já estava pretendendo fazer um teste na Rádio Londrina. E sabia que a Rádio Londrina, ela era muito, além de ser ouvida, uma rádio conceituada, ela tinha muito cuidado na escolha dos locutores. Não podia ser levianamente lá, ó, vou ser locutor, precisava ter alguma certa tarimba, alguma experiência, né? E então fiquei, acho que mais de um ano e pouco. Mas quando eu fui à Rádio Londrina e eles me deram a oportunidade de um teste, como sempre o teste é na hora quase da emissora encerrar, né? Eles faziam, chamava-se acho que ZZP2. Isso é para chamar uma emissora? Era uma rádio de São Paulo e Brasil que controlava as frequências para não avançar mais na outra. Naquele dia do teste, chego lá, era, olha, hoje não vai dar porque é ZZP2, é dia da ZZP2, avisaram. Eu nem estou sabendo o que é ZZP2. Mas lá, de qualquer maneira, eu vi uma pessoa lá que depois ficou meu amigo Luiz Aranda, que era locutor, ele que estava encarregado de fazer o teste. Volta amanhã e tal. No dia seguinte já avisaram, também não vai dar. E isso passou, passaram-se aí 2, 3 meses, e eu lá no alto-falante. Até que um dia falaram, vem aqui fazer o teste. Daí eu fui, fiz o teste. Aí no dia seguinte fui lá saber o resultado. Não, está aprovado. Me lembro tão bem, nós só podemos pagar 150 cruzeiros. Eu pensei, 150 cruzeiros? Isso é menos do que eu ganho no alto-falante. Lá, o que eu ganho lá já me ajuda e tal. Falei, olha, está muito bom e tal, então eu vou ver quando é que eu posso sair do alto-falante, eles têm que arrumar locutor. Mas já pensando, não, por 150 não dá, porque também sabia que ia ser o horário da noite, né? Mas depois eu fui descobrir por esse meu amigo que era 150 por hora. Quer dizer, se eu tivesse 2 horas, no mês, mas era por hora. Como eu ia trabalhar 4 horas de locução, eu ia ganhar 600 por mês. Mas eu entendi que era 150 por hora o mês todo.
E com isso eu me desestimulei, fiquei lá pelo alto-falante, aí terminei o curso ginasial e vim para Curitiba. Onde vim para Curitiba pensando em fazer o CPUR, que era outro sonho meu, ser oficial do Exército. Vim para Curitiba, aí me dei conta. Quando cheguei aqui, o CPUR era ali na Praça Oswaldo Cruz, onde hoje está o shopping, em Curitiba, e fui obter informações. Tinha uma exigência, tinha que ter concluído pelo menos o segundo ano do científico ou clássico, né? E eu ainda ia entrar no primeiro. Aí já estava em Curitiba, papai fez um esforço para me... Já eram anos 50 já. 50, exatamente. Aí o papai fez um esforço para me mandar para Curitiba, daí eu já estava aqui e logo atinei. Tenho que arrumar um meio de trabalho. Qual era o meio? Eu já tinha começado lá em Londrina. E também porque, nas festas do colégio, eu era o locutor. Antes de ser locutor lá do alto-falante da cidade de Londrina, eu era o locutor das festas, aquelas festas para formatura, e apresentações de colégio. Eu era o locutor animador de auditório daquilo lá. Então, tinha o manejo do microfone, né? E procurava imitar o César de Alencar, né? Porque eu não conhecia, não via, mas eu, pelo menos, como estavam falando, imaginava como é que ele podia fazer. Então. Aí, fui primeiro saber em que rádio. E aí eu não me lembro do detalhe com quem foi que eu falei na PRB2. Mas alguém me disse, o senhor já tem experiência? Eu falei, não, a minha experiência é de alto-falante e tal. Pô, mas ele foi educado, ele disse, então faz o seguinte, tem outra estação aqui menor, era a Rádio Marumbi. Tem uma outra estação menor, eles estão ainda no começo, é um bom treinamento, então o senhor vai lá. E eu fui. Fui na PRB2, na Rádio Marumbi, YH8, fui que era ali na travessa... Ao lado da prefeitura antiga, né? Aquela travessinha ali, Marumbi? Era a Travessa Parumbi, mas mudou de nome. Agora mudou, mas era naquela travessa. Era assim, acho que nem tem mais a casa lá. Não. Aí fui lá, expus o que era, olha, vaga não tem. A vaga era fechada mesmo, né? Mas lá eu sabia depois, né? Tinha o Herrera, tinha o João Lídio Sailibétiga, tinha o... Nicolau Nader. Zé Bermudes também não estava lá? Eu ainda não conhecia, mas eu acho que o Zé estava ali ainda... Engatilhando. Acho que era mais ali ainda um curioso. Mas tinha um que fazia um programa que era ouvido em Curitiba à noite. Era só música do Gregório Barrios, de boate. Era aí 11 horas da noite até meia-noite, sabe? Tinha pessoas que saíam e iam lá para conhecer o locutor. Então eles disseram que estava fechado, mas que eu podia fazer um... Como é que eles diziam? Não era bem um bico, um treinamento. E me deram um programa de esporte, mas em relação ao Abirituba lá. Turf. Mas para ler o programa. Eu tinha que... Mas era o Herrera que fazia, tinha alguém que fazia o programa, fazia os comentários. Não era o Bétega, não? Não era. Fazia de futebol, fazia disso. E tinha quem, eu não me lembro quem era o locutor. Aí quando chegava naquela hora... Machado Neto. Ou era o Machado Neto? Eu sei que tinha o locutor, que para ele não se aborrecer em ler daquele programa da Domingueira, que era 2 folhas, o nome de cavalo, de jockey, hora, aquela coisa toda. Então, olha, para ele era ótimo alguém que viesse fazer. E me recordo que logo na primeira vez que eu li, tinha um jockey, que não é esse o nome, mas digamos que lá estava assim, J.P. Silveira. E eu fui lá, olhei, José Pereira Silveira. Ele me cutucou e deu sinal que não era, e eu não entendi, nem fui até em frente. Daí ele disse, mas como é que José Pereira, o nome dele é... Daí ele deu o nome completo do jockey. Eu falei, mas eu não sabia. Mas aqui não pode inventar, porque o jockey é conhecido pelo sobrenome, e se acrescenta o nome, pensa que é outro jockey, a pessoa já não vai apostar naquele cavalo. Tinha consequências. Bom, e fiquei fazendo aquele programa ali, graciosamente. Nessa época, Milton, só interrompendo, isso já era por volta de 51, 52. Não era o Fernando Wolff? Honestamente, eu não me lembro, mas eu tinha um Bétega, né, que fazia. Isso era o Guido Bétega? Parece que o sobrenome era Bétega, mas não tenho cereza. Viu? Mas o Bétega foi um pouquinho depois. Até porque ele, como era natural, ele também não me dava muita importância. Eu estava lendo
alguém que queria treinar e ele dava um restinho do programa dele, é evidente que ele ficava ali para ver como é que Mas que a era o coisa. hipódromo que se fazia isso? Não, lá do estúdio. No estúdio. Na Rádio Marumbi. Não, eu nunca fui lá para o hipódromo. Sim. Não, a única vez que eu fui no hipódromo, mas isso já muito tempo depois, foi quando a Marta Rocha visitou Curitiba. 1954. E eu fui escalado para fazer a cobertura, primeiro da recepção que ela teve pelo governador e tal, e depois quando ela foi ao Jockey Club. E eu entrevistei a Marta Rocha, e eu tenho essa fotografia. Ela, assim, só que eu estou de costa, né? Eu estou assim. E ela era natural. Sim. Ela era estrela. Então o fotógrafo bateu aqui e dava e tal. E me recordo, veja como as coisas gravam, por causa de um comentário do Sérgio Fraga, que Deus o tenha no céu, né? Nosso amigo. Eu dou entrevista e antes de fazer uma pergunta para ela, eu disse assim, cuja beleza está aquém do que dizem. Mas o aquém que eu quero dizer, que a beleza era muito maior do que diziam. Eu ali, face a face, com ela, essa beleza e tal. Mas está muito aquém do que é relatado. E o Sérgio disse que a impressão que deu quando eu fiz a transmissão é que ela não era tão bonita quanto dizia, não, era muito mais feia. E eu, pelo menos, pretendi dizer, e acho até hoje que eu estava correto, Mas afinal eu gravei. Mas isso já foi muito depois. Então foi 54, você não, isso eu já disse. Na Marta Rocha, 54. Mas não, porque perguntou se eu estava fazendo do hipódromo. Não, a única vez que eu fui no Guabirutuba foi nessa ocasião para entrevistar a Marta Rocha. Era a PRB2 já. Já a PRB2. Que, aliás, foi a única que foi autorizada a ir lá. A PRB2 tinha uns certos privilégios, né? Era melhor não, e porque era mais antiga, o relacionamento dos diretores. O seu Epaminondas era o diretor da Associação Comercial, né? O seu Jacinto, o seu Batista. E, afinal, aí fiquei lá, aquela temporada. Aí surge uma notícia que a Rádio Cultura precisava de locutura. A Rádio Cultura já estava para se instalar. É 52 também, não 53? Por aí. Foi mais ou menos nessa época. E aí eu fui. Eu pensava que ela funcionava na Barão do Rio Branco, entre a Guairacá e a PRB2. Isso depois foi. Mas na época era um escritório. Ali era só o escritório. Ela funcionava lá do lado de Colombo, né? Você que tinha uma estrada. E fui lá, não, de fato. Nós temos horário vago aí para locutor. Tem que fazer um teste. Que é quem eu lhe disse aí, que era o diretor da época, que faleceu atropelado. Na... O Mero. Que tinha um irmão que trabalhava como redator do Jornal Estado do Paraná. Aí ele mandou fazer, era aquele gravador grande de... Um ecotape. Não, é aquele grande aí que tem válvula, fiz lá, deram os textos, não, está aprovado. Então, eu sei que tinha que vir ali, pegava uma condução, uma caminhonete, levava lá, então fazia horário de locução, voltava. Eu não gostei, porque eu estudava e aquilo me atrapalhava muito as idas e vindas. E também não estava ganhando, ainda tinha mais esse detalhe, eu estava em experiência, né? Uma experiência que passava de um mês, passava para o outro. Mas num determinado dia eles disseram que eles podiam me contratar. Aí eu não estou bem certo quanto à data, mas eu recebi outra notícia, que a Marumbi estava inaugurando a rádio Cambiju em Araucária. E lá fui ali na Marumbi, falei com o diretor, aí o Herrera era o locutor-chefe. Então, não, tem vaga e tal, mas tem que ir para a Araucária e isso, e tinha 4 horas lá em Araucária. Então, me lembro que eu morava na Pensão Esplanada, né, ali na Comendador, saí dali, pegava o ônibus na Rua Barbosa, ia até a Araucária, tinha que sair 11h30, meio-dia, assim, e lá eu ficava até às 6, tinha que pegar um ônibus, porque no Usão não era tão frequente, não, né? Tinha 4, 5 horas de Guarapava, pegava aquele horário e ia voltar. Também estava complicado, né? Embora eu já ganhasse, podia ganhar até em comissão de propaganda. Tentei uma propaganda com uma casa comercial de um português, bem na frente da pensão, e ele aceitou fazer a publicidade. Mas a rádio Cambiju era ouvida com dificuldade aqui em Curitiba. Ela estava perto, não sei se da Marumbi, uma outra estação. Mas era muito fraquinha, né? Mas aí, depois, não lembro o tempo, 2 ou 3 meses, desisti da Cambiju e fui à Rádio Guairacá, na parte de... Não, fui para a PRB2, tentar.
Sabe? Falei com alguém lá, não, aí quem pode lhe dar uma oportunidade aí de locução é o pessoal da parte esportiva. Tem que falar com Stênguio Guimarães. Eu não conheci. Pedro Stênguio Guimarães. Até que, olha, tinha um programa. Eles tinham um programa de esporte, né? Uma vez por dia na Pedra do Na B2. Aí eu já estou deixando a Cambiju e estou tentando outra vez a B2. E o papai, com dificuldades financeiras, já não estava mais conseguindo me manter aqui. Aí fui lá, fui no dia, onde é o horário dele, falei com ele, ele não deu muita importância, mas falou assim, apareça aí domingo, a uma determinada hora. Já, até o primeiro jogo foi lá no campo do Curitiba. Então era o Stênguio Guimarães, o Paulo, que nós falamos o nome, Paulo Avelar, que era o comentarista, o técnico de som, que era o Dr. Hugo, ele que ia lá, que era um engenheiro, né? Engenheiro eletricista. E ele, com curso nos Estados Unidos, inclusive, ele foi lá, instalava, e eu era o repórter de campo. Eu nunca tinha sido repórter de campo, a não ser uma vez em Mandaguari, eu irradiei pelo alto-falante um jogo do Mandaguari, que tinha um timaço, não sei se lembra, chegou a disputar o Campeonato Paranaense, aqui no ano de 49, 50, né? Tinham jogadores paraguaios, e eu irradiava do próprio campo. Depois os jogadores ficavam muito bravos, porque quando eu criticava o jogador daquele que fez isso, fez aquilo, lembro um que era caixa do banco comercial, mas jogava futebol. Olha, fez uma pressão que eu nunca mais irradiasse futebol, porque lá tinha uma rádio. Tinha uma rádio, em Mandaguari. Que também é onde eu fiz um bom treinamento. Afinal de contas, fui lá para o estádio, o que tem que fazer? Faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. Então, aquela entrada de campo, mas só que era com aquele fio comprido, né? O doutor Hugo já punha ali. Quem concorria era o Sailer Bética, que não sei onde ele conseguiu. Tinha acabado a guerra, o hand-toque. Ele tinha o hand-toque, aquele que usaram na... Não tinha fio, né? Não tinha fio e tinha sido usado na guerra, então eles vendiam aquilo como sucata. E o Brasil comprou, não sei quantos daquilo, alguma importadora aí, e vendeu. E a Marumbi, o Sailer Bética, logo viu a vantagem, pegou o hand-toque, né? Então ele interessava o hand-toque. É evidente que ele ganhava em tempo e ganhava em tudo. E a gente com aquele microfone. Mas aí, não sei porquê, um dia o Estevam falou, você não quer fazer uns comentários aí do jogo? Eu falei, aceito. Eu não entendi de tática de futebol, mas aceito. Era melhor do que correr lá no campo com aquele microfone. Aí, até quem me substituiu, agora não lembro o nome dele, era um outro funcionário da rádio que se sentiu até promovido, sabe? Porque ele era lá de dentro, fazia a limpeza de discos, de repente vai para o campo, né? Mas eu fui fazer o comentário. Mas eu me saí muito mal, sabe? Muito mal, não tinha conhecimento técnico nenhum. E me lembro que num jogo eu critiquei muito o Fedato. Critiquei o Fedato. Então, terminou o jogo e tal. Daí o Senhor falou comigo, olha, Milton, muito assim, respeitoso. Olha, meu, o Fedato é jogador da nossa seleção. Não sei há quantas seleções que ele está aí. O Fedato já foi convocado, já esteve no Rio de Janeiro, jogou não sei o que e tal. Ele é um ídolo. Ele não pode ser criticado dessa maneira, rude, do jeito que eu tinha criticado, que eu nem sei como eu critiquei, né? E tal. Olha, é melhor você acompanhar os jogos e ver aí no Paulo Avelar como é que ele faz análise técnica. Eu falei, tá ótimo. O negócio era não me desligar, né? E aí, fiquei ali provisoriamente, e aparece um concurso para locutor na Rádio Guairacá. Concurso público. Anuncia para o rádio. Tinha na eliminatória, eu tenho a impressão que estávamos lá não sei bem, mas digamos, uns 30 candidatos estavam lá. E elimina daqui, elimina lá, o Ivan Cury era um dos... O Ivan Cury era a pronúncia no inglês. Ivan Cury. Eu falei quem? Ivan, né? Era o Ivan Cury. A pronúncia do inglês. Ele examinava nesse particular. Aquelas músicas americanas, aquela coisa... Que era o que mais se usava. E tal. Afinal, no final daquele dia lá, deu o resultado. 2 classificados. Em primeiro lugar, Elon Garcia. Em segundo lugar, Milton Luiz Pereira. Eu ainda tive a esperança, falei assim, o Elon é capaz de não aceitar. Eu não conhecia o Elon. Capaz de não aceitar, que sabe, já é locutor aí de outra rádio. Que nada. O Elon aceitou e depois foi um grande locutor, né? Que, aliás, é uma entrevista que vocês... Ele tem muita história interessante para contar. Porque ele multiplicou atividades em rádio, foi tudo, né? E, afinal, bom, aí então ele esperava a vaga.
Para não ficar esperando fora, fui falar com o Lobato, com o João Feder, e tinha um outro, que era o outro locutor de esporte da Guairacá. Rocha Braga. Acho que era o Rocha Braga. Todos eles estudavam direito. E eu estavam no segundo ano eles. E eu fui lá na frente da faculdade, isso era a hora que terminava a aula deles, e falei. Por coincidência, eles estavam juntos. Falei com o João Feder, ele explicou. Olha, nós temos uma verba fixa de tanto, e nós rachamos entre nós. Por isso não podemos oferecer muita coisa. Mas estamos lá com uma oportunidade no horário desportivo, acho que era das 19 horas. E então, se quiser fazer uma experiência, pode ir lá. Porque eu contei da aprovação no concurso, mas que a vaga era só uma, o Elon tinha preenchido a vaga. E fui. E me lembro que, às vezes, um fato porque eles davam risada, às vezes no microfone, e eu não ria. Então o Feder Marinho disse, olha, está muito bom porque você não ri. Então, quando surgisse uma gargalhada daquela lá, eles saíam para lá e para cá, e eu ficava ali nas notícias. Mas não fiquei muito tempo, não, porque não era a minha realização, né? Ou seria um repórter de campo, né? Ou seria um locutor comercial. Aí que alguém me disse, olha, vai se iniciar aí brevemente um noticiário como nos moldes do Repórter Esso, que era o grande modelo nacional do repórter. São 5 horários por dia, etc. e tal coisa. Mas com quem que eu tenho que falar? Tem que falar com o seu Batista. Eu não conhecia assim de vista, né? Fui lá falar com ele e disse, não, como experiência pode. Já esteve aqui junto na parte esportiva e tal, né? Como experiência, porque nós vamos testar vários, até que o patrocinador, que era o próximo, diga que esse é o candidato. Olha, graças a Deus, fui, e evidente, né? E depois eu fiz quase 8 anos o Prosdóximo Informa. A gente vai ficando tarimbado, e experiente, e tem outro desenvolvimento. Mas, afinal, fui cumprindo rigorosamente e atento às notícias. Eu também tinha cuidado de pegar notícias em rádio, lá na pensão. O seu Eolo, ele ouvia rádio, acho que 24 horas por dia. Tanto que nós demos um furo extraordinário, que foi quando o Aramis Ataíde foi escolhido ministro da Saúde, que para o Paraná, era o governo do Bento. Era uma coisa extraordinária, ministro paranaense. E eu dei aquele furo no rádio do Paraná, porque o seu Eolo, ouvindo uma rádio do Rio de Janeiro, soube da notícia e passou para mim, e eu então dei aquilo um destaque. Já era o Prosdóximo. Já era o Prosdóximo, mas não... Então você foi aceito pelo patrocinador. Fui aceito, Eu não sei se foi tão imediato, mas dali um mês, mais ou menos, quando era para carteira profissional e tudo, ele disse, olha, o patrocinador disse que está satisfeito e você então continua. E continuei e fui, durante aqueles 8 anos, o que, graças a Deus, me deu a oportunidade de fazer o meu curso científico e realizar os anos da Faculdade de Direito, porque o papai, apesar de todo o esforço, depois ficou sem condições de me ajudar, e eu posso dizer que eu estudei ganhando como locutor de rádio, ou seja, como radialista. E numa posição, de certo modo, privilegiada, porque como eram horários espaçados, eu podia assistir às aulas de manhã. Porque o grande problema era este. Era que conciliar os horários que eles davam na rádio com as aulas da faculdade, porque não tinha curso noturno, nem do científico, nem da faculdade de Direito. Era de manhã, né, os cursos. Daí porque os estudantes de Direito ou eram bancários, que era do meio-dia para a tarde, ou iam para a rádio. E aí a explicação, o porquê tantos advogados, médicos, dentistas, engenheiros e outras profissões, até veterinário, que fizeram o seu curso acadêmico como locutor de rádio, por causa do horário. Sustento. Mas por causa do horário. Por exemplo, na Marumbi, eu quero 4 horas do locutor, mas eu só posso das 8 à meia-noite. Tá bem, tá tudo bem. Só posso das 6 às 10 da manhã. A gente fazia a grade da rádio com da programação com os horários da faculdade. Você tinha das 9 às 9 horas? Mas era 5 minutos. Aí Só tinha 55 minutos? Eu ia e voltava, mas eu estava na faculdade. Eu estava ali pertinho. Na Federal? Na Federal. A minha dificuldade surgiu no 5º ano. No 5º ano da faculdade.
Porque o professor Atos Veloso, professor sério, competente, mas altamente disciplinado e não abria precedente, ou chegava no horário e só saía da sala depois dele. Não tinha, entra atrasado, saía antes. Aí eu tinha horário do meio-dia, a aula dele era das 11 ao meio-dia. A das 11 não tinha nenhuma dificuldade. Da faculdade eu também fazia aquele horário das 9, a aula era das 8 às 9, mas eu saía 10 para as 9, em comum acordo sempre com o professor, assim fazia no horário das 10. Mas o professor Atos... E no Sérgio estava pronto? Não, já daí o professor Atos, fui falar com ele, professor Atos, eu estou numa dificuldade. Expliquei, eu trabalho, tenho um horário na rádio, ele já sabia, né? Conhecia o professor Atos, é o meio-dia e eu tenho que sair no mais tardar 10 para meio-dia, para dar tempo de chegar na rádio. Não abro precedente. Se eu abrir para você, tem mais escrano, tem bancário, não abro precedente. Bom, aí comecei a faltar de aulas, né? Até que outro dia, outro professor, estou chegando um percentual de falta aí que eu vou acabar me prejudicando no ano, estou no último ano. Ele disse assim, eu estive pensando no seu caso, nós vamos fazer um trato. A sala era no térreo, a porta era atrás, entrava de trás para frente e ficava lá. O senhor vai sentar na última carteira, vai sair devagar, e que nenhum colega, olha, porque a questão do retardatário, eu sempre lecionei quase 30 anos em faculdade, eu sei. O que entra atrasado, ele atrapalha. Atrapalha o professor, todos os alunos olham para ver quem é que está entrando, conversa com um, conversa com outro, até sentar acomodado. Quando ele está acomodado, entra outro, alguém sai, afinal, perturba. Aí eu conversei com a Celita, com aqueles que sentavam lá atrás, né? Sempre tem um grupo que gosta de sentar atrás e outros que ficam lá para frente. Olha, mas não pode fazer barulho. Não pode por isso. Não, nós vamos colaborar com você. Mas a porta fazia um barulho. Como era o nome do zelador? Bom, ele que abria e fechava com a lista de chamada, né? E o professor Atos, principalmente, ele ficava irritadíssimo, porque ele... Aí ele dizia, e a porta não pode, ainda falou para mim, a porta não pode fazer barulho, não pode fazer ranhura, não sei o que e tal. Daí eu fui falar com esse zelador, falei, a situação é essa. Ele disse, mas não tem jeito. Aquelas portas antigas, né, dessa altura aí, e aquilo é embuia, porque não sei o que, não dá. Eu falei, mas se o senhor puser o óleo, será que não diminui? Do óleo eu não pensei, eu vou tentar. E deu certo. Umedeceu tanto aquele lugar lá que não fazia mais aquele barulho. Então aí eu passei saindo e voltando. Agora a sua indagação. E as notícias? A notícia era o seu Alberti, era um sargento do Exército, não me lembro se à época ele já estava reformado, que era radiotelegrafista no Exército. E tinha o serviço dele. E tinha um casal de filhos, uma mocinha e um rapaz. Lá na PRB2, quem me levava o resultado, a notícia era a menina. A menina tinha que ser rápido, sabe? Sim. Porque ele pegava da United Press, principalmente o horário mais importante, que era do meio-dia, ele pegava aquilo ali, parece que 11h30, então ela tinha que vir rápido. Aí ela... Já tilogravava no stencil. Vinha, às vezes vinha aqui tudo borrado, ela chegava assim, às vezes eu já estava sentado, e já estava aquela mulher, ela punha aquilo na frente, assim, eu pegava aquilo tudo. Depois com os anos, 8 anos fazendo aquilo, eu pegava assim, né, e a palavra que eu não entendia, eu suprimia, se dava certo, não tirava o sentido, ou colocava uma outra, eu completava quando não dava certo, mas lia a notícia antes do Repórter Écio, porque o Repórter Écio era 5:45. Então nós a notícia que o Repórter Écio ia dar às 13 horas, 12h55, nós aqui já estávamos transmitindo ao meio-dia, né? Tanto que recebíamos cartas de Minas, de Goiás, PRB2 tinha, lembra? Era onde tinha um das coisas. Vinha carta de todo lugar, falando do programa, né? E também aconteceu muitas vezes que não chegava o telegrama. Aí, ou eu me socorria do horário das 10 ou das 9, repetia uma ou outra notícia, ou eu formulava a notícia. Mas formulava a notícia sem tirar o sentido do fato. Por exemplo, me lembro de um fato que na época era assunto internacional. A queda do Shah do Irã, do Mossadegh, que era o primeiro-ministro que fez a revolução.
Então a primeira notícia, digamos, às 10 horas, diz assim, porque a multidão enfurecida está diante do palácio, pronta para incendiar e tal, e tal, 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 tal. E dava a notícia. Eu chegava ao meio-dia, não vinha nada. Eu dizia assim, porque a multidão enfurecida já está dentro do palácio e está começando o incêndio. Quer dizer, corria um pouco de risco, porque também podia não estar começando o incêndio. Mas como a notícia anterior, a multidão estava indo, então eu compilava. Uma notícia que eu dei, quase assim em cima do fato, foi o suicídio do Getúlio Vargas. Eu estava na aula ali da faculdade, acho que era por volta de 9h30, 10 horas, e alguém veio lá e o Getúlio se suicidou. O Getúlio se suicidou. E eu ouvi aquilo, né? E como é que foi? O Getúlio se suicidou. Corri para a PRB2 e lá estava o seu Iolo. E o seu Iolo confirmou. Não, houve um suicídio e está acontecendo isso, o exército já está de prontidão e tal. Aí as providências. Aí corri para o Palácio Iguaçu. Aí eu já dei a notícia, né? Suicidou-se e tal. Ou... Não. Mais ou menos a notícia, eu não diria prontamente redigida, mas os fatos na ordem, né? E eu teria dito, informa aos ouvintes, e lamento ter que dar a notícia do suicídio do presidente Getúlio Vargas a tantas horas, porque aí já tinha horário anotado. Fazer um resumo histórico e corri para o palácio do governo, que era o Bento, o governador. E o secretário dele de governo era o Paulo Soares. O doutor Paulo Soares, o pai, não esse atual. Falei com ele e disse, olha, eu gostaria de ouvir o governador. Meu governador está abalado. O governador... Oscar de Paula Soares. Oscar de Paula Soares. O governador está muito abalado com a notícia e tal, mas é só uma palavra só. Nisso, o governador saiu da sala dele, ia para um outro lugar e eu falei, governador, só estou tentando aqui para ouvir uma palavra sua. Ele disse assim, a notícia caiu-me como um raio. E saiu. Daí, em torno daquela manifestação, a notícia caiu-me com um raio, eu disse, do abalo do governador, de eventuais consequências. Daí a gente já ouviu o Paulo Soares, aí procuramos ouvir, acho que o comandante do Exército. Então, enfim, foi um período, para mim, altamente favorável, porque consegui um trabalho fixo, podendo ter a maniabilidade dos horários, conforme a grade horária da programação da rádio e os horários da faculdade, consegui o suficiente para manutenção, recebi, até eu adiantei na nossa conversa anterior, uma gratificação da firma Prosdóximo e mais um paletó, o que me permitia andar melhor vestido e ter um ganho que sobrava um pouco, teoricamente, no mês, que os gastos também o que era? Ia matinê aos domingos, não tinha nada. Era o diretor comercial do Prosdóximo? Era o Roberto Teutner. Norberto Tueder, que lançou um livro recentemente chamado Qual é a Verdade? Sobre a Alemanha. Sobre a Alemanha, sobre o período da guerra. Ele já tinha um livro anterior, não me lembro o título, mas esse é o segundo. Mas, então isso tudo me ajudou. E o que também foi importante é que eu tive um relacionamento com muitas pessoas, né, que fiquei conhecendo. Por exemplo, o primeiro comício do Bento, do Ney Braga, quando inauguraram uma parte do asfalto que sai ali da Igreja das Mercês, indo para Santa Felicidade, iam iniciar, tinha melhorado a estrada, iam iniciar, e houve um comício do Bento apoiando o Ney Braga. E eu fui transmitir aquele comício. Era o centro meteorológico ali? Bem ali na esquina, né? Isso. E fui ali fazer aquela transmissão, então fiquei conhecendo o Ney Braga, nas minhas reportagens aí ao aeroporto, entrevistei o General Lott. Numa outra ocasião entrevistei o Juscelino Kubitschek e estava lá o Elcio José, o chamado repórter voador, porque vieram em Curitiba o Zugpistenartisten. Vieram o Zugpistenartisten. Era um cabo que, na primeira vez, foi do Teatro Guaíra ao edifício Marumbi. Depois aqui na Boca Maldita, do Brás. E ele foi numa cestinha, junto com... Foi numa moto, junto. E lá no aeroporto desce o Juscelino Kubitschek e o Elcio José avançou, foi lá, ouviu o Juscelino, ele vinha na minha frente. Mas depois eu tive a vantagem que o Juscelino estava mais sossegado quando desceu e ficou no aeroporto esperando, como é que chamava? Uma aeronave, aquela coisa. Aí ele deu uma entrevista bem mais demorada e voltamos do aeroporto. Já tinha aquelas caminhonetes, né, que transmitia a hora. Então é o que
Aliás, o rádio, inclusive... Que falou como é que comecei. Então, comecei, na verdade, foi como locutor de alto-falante. Mas, na realidade, a maior parte dos locutores iniciaram nas suas cidadezinhas como locutor de alto-falante. Ou da emissora local. E um indicava para o outro e acabavam... Olha, na PRB2, Lores de Souza, Arthur de Souza, Ayrton Goulart, Alcides Vasconcelos. O Alcides foi depois, mas não, quero falar que já tinha um curso. Éramos em 8 ou 9, que ou eram todos estudando, ou medicina, ou direito, veterinária, engenharia civil, e todos acomodavam-se nas rádios, não que ganhasse bem, mas ganhavam o suficiente para pagar pensão, pelo menos. Manutenção. E um ambiente bom. Era um amadorismo que nós diríamos assim, lírico, né? Lírico. Não era muito importante o que ganhava, mas que estava ganhando em um local de agradável trabalho. Vinha a orquestra de Sevilha para se exibir no auditório da PRB2. A gente tinha o ingresso gratuito, então ia lá, ficava sentado, assistia a orquestra. Vinha o Francisco Alves. E, aliás, eu conheci muitos cantores, porque eu, como aceitava, que eu já lhes disse, aquelas incumbências fora de horário, tinha o chá de engenharia na antiga Sociedade Duque de Caxias, que era famoso. O chá de engenharia era o nome, mas era um baile, todo domingo, acho que era das 19 às 20 meia-noite. Mas eles traziam os cantores da atualidade. Todos. Então eu me lembro de ter ido lá, transmitir, fazer entrevista, ali nos bastidores, né, com calma, com o Francisco Alves, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Emilinha Borba, o Gregório Barrios, tinha aquele Lúcio Gatica, tinha mais o Silvio, como é aquele cantor? Silvio Caldas. Até me lembro do Silvio Caldas, eu falei, posso repetir aqui os comentários, porque ele tinha dado antes uma exibição da PRB2. Geralmente o auditório, o diretório trazia em comum acordo com a PRB2, para dividir o custo. A PRB2 pegava a publicidade, né, e aí, já incluindo a apresentação do cantor lá no Duque de Caxias, no chá, mas se apresentava na PRB2. Ele disse, eu não repito música nas minhas apresentações. Meu pai também, ele não gostou de eu imaginar que ele ia cantar o que já tinha cantado na PRB2. Então esse período foi muito rico. O João Lito Sailibética, que era estudante de Direito, o João Feder, o Ivan Cury, o Aloysio Finzetto, olha, ou era advogado, o odontólogo também tinha 2 ou 3, e tinha os profissionais mesmo, digamos assim, de dedicação exclusiva, eram poucos. Era o pessoal do radioteatro, mas nem todos, porque a maioria ganhava cachê, e os contratados eram aqueles mais conceituados, né? Artistas mais conhecidos. E os 4 ou 5 locutores que ganhavam, tinham fixo, né? Não era cachê, mas era um local de trabalho apropriado para os universitários. E por isso era um ambiente muito bom, um ambiente sadio. Havia nível. Havia nível inclusive no aspecto do respeito ético. Não vou falar mal, não vou tirar o emprego, não vou sacrificar Cicrano ou Beltrano para ficar com o lugar dele. Tinha lugar para todos. Por quê? Porque era o início da chegada. E numa certa altura também, né, que é importante falar, porque ele foi meu colega de pensão em Londrina, o Mário Vendramel. O Mário Vendramel, lá em Londrina, que também não é desfazer a memória dele, mas é fato pitoresco. Em Londrina ele era encarregado, em determinados dias, de abrir a rádio, que era às 6 da manhã. Mas o Mário não tinha pressa para deitar. Mocinho, não tinha pressa para deitar. De manhã tinha sono. Então ele, para não perder o horário, porque ele começava a descontar, e também tinha um problema, a rádio atrasava, ele dormia em cima do piano do auditório da Rádio Londrina. Tinha aquele pano verde que cobria, ele se cobria com aquilo, sabe? E repetiu algumas vezes isso aqui na PRB2, em cima do piano onde o Mauro de Alencar
que também teve programa de auditório, muitas vezes se exibiu ali, né? Ele tocava, era um bom pianista. Então, então aí veio o Mário Benamé, começa uma outra fase. Tinha o Sérgio Fraga, que era advogado. Então veja que era um nível cultural muito bom. E mesmo entre os músicos, os dois hoje são desembargadores, né? Aqueles dois irmãos, Os Calouros do Ritmo. Pois é. O Rui e o... Sabe, tinha o Rui César. não, como é o nome dele? O Antero. Antero da Silveira. Tocava... Agora Foi procurador-geral da Justiça. Uhum. Então veja que pessoas que não estavam ali num amadorismo sadio, mas todos eles cumprindo rigorosamente as obrigações, até porque não podia perder o lugar. Você não podia estudar. Então... Milton, no período que você foi o noticiarista do Prosóximo Informa, eu tive a oportunidade de escrever uma coluna da Alegre no Diário do Paraná. A minha memória lembra que o Prosóximo Informa era realmente um ícone, né, do rádio paranaense. E você era realmente a figura principal, como noticiarista sério, firme, e se notabilizou. Uma pergunta, você não era artista, claro, de novela nem nada. Você sentiu esta fama fora, na rua, ou não? Uma identidade, uma identificação com você? Vamos apenas ver esse seguinte aspecto, até estamos conversando. O rádio não dá visibilidade. Exato. Ele dá conhecimento imaginativo. Ah, fulano, como é que é? Porque eu tinha uma curiosidade de saber como é que era o Heron Domingues. A figura física do Heron Domingues, pela voz. Como é que ele é? Como é que ele é? E geralmente é totalmente diferente, né? Então, eu não tinha essa visibilidade física, mas tinha a visibilidade, se é que podemos dizer assim, em termos do conhecimento de que Milton Luiz Pereira era o locutor do Prosdóximo. Então, quando eu sentia isso, ia ao Graciosa Country Club e dizia lá, eu vim aqui para fazer a transmissão, mas quem é o senhor? Eu sou o locutor do Prosdóximo. Ah, é o Milton Luiz Pereira? Tá, não é o Milton Luiz Pereira, o Milton? Tá, já conheci. Agora, não assim de fama e de receber telefonemas, de ter fã. Não, isso não. Tinha, os de radionovela tinham. E a gente, esse era o Simbal ficava na escada dando autógrafo. Ele dava autógrafo. A Irene, né? Aquela Maria, como é eu sei que é. que era a radiatriz na PRB2, eles davam autógrafo ali. Lourdes Maria, o Mário Vendramel, que era locutor de auditório, o Mauro de Alencar. Aqueles que se exibiam no auditório, embora fosse rádio, eles então tinham esse conhecimento. É diferente hoje da televisão, né? Que a pessoa, o que ela faz? A pessoa, como ela é vista, ela vai numa rodoviária, vai pegar um avião, ela é identificada, né? E alguma gafe você cometeu no Prosdóximo Informa? Lembra? Olha, que eu me lembre, não. Não? Não. Que eu me lembre, não. Eu me lembro que eu procurava sempre me instruir quanto à pronúncia dos líderes principalmente o árabe, o inglês, quando tinha que pronunciar, e até me recordo de um hindu que passou pela pensão e eu aprendi com ele o Yavalahal Neu, né, como é que se pronunciava, e eu pronunciava. E uma coisa que eu também caracterizava, eu procurava viver a notícia. E isso mais de uma pessoa comentou comigo, quando dizia assim, foi bombardeado por aviões a jato. Quer dizer, o jato, né? Então isso marcava, jato, era rápido, né? O Vanderlei Dias também trabalhou. Mas na Guaracá. Na Guaracá. Você também deve lembrar de uma transmissão muito importante. A ida da Laika para o espaço. Ah, sim. Aquele período ali de disputa. De disputa entre os Estados Unidos e a Rússia. Não, aquilo ali até quando, como era o nome dele? Yuri Gagarin. Quando Yuri Gagarin deu a primeira volta, os jornais do mundo todo deram, eu me lembro que eu transmiti isso em Notícia Extraordinária. Primeiro homem que acaba,
E até ele perguntado, você viu Deus? Não perguntar. O que você viu? Ele disse, não vi Deus. Lembra que ele... Mas a Terra é azul. A Terra é muito bonita. A Terra é azul, né? Notícias extraordinárias. Às vezes, tinha algumas notícias que se dava. Se você estivesse na escola... Por exemplo, a do Getúlio Vargas eu dei antes do horário. Depois repetia ao meio-dia, daí dei com toda a amplitude no horário seguinte. E também uma coisa que no Prosdóximo Informa tinha muito conceito era nos noticiários sobre as eleições. Porque o Fraga conseguiu um patrocínio com o prefeito Iberê Matos para a PRB2 transmitir lá do grupo Xavier da Silva. Então levava aquela maquinazinha, o mundo roda com facite, né? Aquela coisa, o mundo calcula com facite. Levava aquela maquinazinha lá e mais uma pessoa para ajudar os resultados, e transmitimos lá. Mas eu, que era locutor do Prosdóximo, embora fosse lá fazer a transmissão junto com o Fraga, aqueles dados todos eu colhia e dava no Prosdóximo Informa. E me recordo uma ocasião que eu dei um determinado resultado no horário do meio-dia e o candidato foi lá na PRB2. E eu tinha errado. Eu tinha dado para ele mais votos do que ele tinha contado, né? Sim. Tinha contado. E ele foi lá para conferir de onde tinha vindo aquele resultado. Mas não era assim, uma coisa que... Digamos, 40 votos, 30 votos. Você recordava conosco que, além de noticiarista, você também foi reclamista. Você fez anúncios. Quando fui para Cambiju, para a Rádio Cambiju. Como era um período probatório, sem saber quanto ganharia com a locução, se ganharia, porque eles não disseram, está contratado. Disseram, passa a locução, vamos acertar. Eu procurei ali uma firma na Comendador Araújo, era de um português, recém-chegado de Portugal, atrás de que abriu, e que ele abriu uma loja, e eu fui lá e consegui a propaganda dele, e ganhava comissão, né? Não sei se era 10%, 20%. Mas foi meio frustrado, porque já na primeira semana ele pediu para mim que cortasse o anúncio, porque era muito dispendioso. E, como um fato lembra outro, ele depois foi muito bem, abrindo um restaurante de comida portuguesa, aqui na rua José Bonifácio, do lado esquerdo de quem sobe. Agora tem a galeria, né? Uhum. Mas não tinha aquela galeria, ali ao lado da catedral. E num daqueles prédios antigos ali, ele abriu um restaurante. Daí ele teve sucesso, sabe? Interessante, foi mal como comerciante de tecido, antes do Garmar. Mas foi muito bem como proprietário de restaurante. Mas um anúncio que você lembra os dizeres de alguma coisa? Não, só me lembro dos dizeres do anúncio que sustentava a publicidade esportiva da PRB2, do chapéu Sarkis, do chapéu Ramenzoni, o chapéu para quem tem cabeça. Era esse, use Ramenzoni, o chapéu para quem tem cabeça. E hoje, se você fosse ler uma notícia de 50 anos atrás, você está com a mesma voz? Não. O mesmo timbre? Não. A minha voz, inclusive, está rouquenha, né? Está rouquenha. E eu tinha um timbre de voz forte e a dicção era o que me elogiavam, né? A dicção perfeita na leitura das... Eu não engolia e nem emendava palavras no texto. O texto saía na leitura, só que eu dava velocidade, né? Até porque eram 5 minutos e tinha muitas notícias, às vezes nem todas elas eram publicadas. Eles pedem uma seleção no momento ali, o que pode, o que não pode deixar para depois. Até eram 5 horários, distribuímos. Mas no horário do meio-dia, que a audiência, segundo a Sidney Ross, chegava naquela época a quase 90%, é bem verdade que disputava só com a Marumbi e com a Guairacá, né? E Cultura, talvez. Também. Porque a Colombo veio logo depois. Depois da Colombo, Ouro Verde. Então eu caprichava muito naquelas notícias. Mas, efetivamente, o ouvinte do Prosdóximo Informa era um ouvinte bem informado. E no aspecto da responsabilidade como locutor, eu cuidava. Não pronunciar errado, não engolir palavras, não emendar palavras e fazer, apesar da rapidez, um texto claro. Mas a voz não é a mesma. Olha, e acho que com 77 anos nem o fôlego para ler 5 minutos. Milton, para concluir,
a sua entrevista, seu depoimento, como testemunho ocular de uma época, o que o rádio realmente significou na sua vida social e profissional? Foi uma alavanca. Eu digo socialmente porque me permitiu relacionar-me em Curitiba com autoridades públicas, com entidades privadas ou pessoas de representação social. Permitiu-me também, com o ganho que eu tinha mensalmente, estudar, pagar a minha pensão, comprar os meus livros. Eu consegui, ganhando em rádio, não só manter-me café, mesa e cama, como também formar uma biblioteca. Quando eu terminei o curso, já estava perto de 1000 volumes, comprando durante 5 anos. É bem verdade que eu renunciei a muita coisa. Eu renunciava a um matinê, renunciava a isto ou aquilo, a uma viagem. Mas, e num momento difícil, que o papai, involuntariamente, não foi feliz nos seus negócios, não tinha mais condições de me manter. Então foi decisivo, porque ou eu conseguia como consegui um emprego que me permitiu perfeitamente conciliar os estudos com o trabalho, e por isso eu concluí o científico, depois a faculdade, e se não fosse isso, quem sabe eu continuasse assim, porque eu também esqueci de dizer, talvez eu não tivesse estudado, tivesse ido trabalhar, porque quando estava naquela dificuldade, arruma emprego, não arruma emprego, eu fui graxeiro de uma oficina mecânica. Eu estou falando graxeiro porque, embora eles tivessem me contratado como auxiliar de mecânico, eu não entendia nada de mecânica. Era um mecânico, daqui já me vem o nome dele, porque tenho muito respeito por ele, pelo tanto que ele me ajudou. Ele era hóspede da pensão Esplanada, uma pensão só de estudantes na Comendador Araújo, e era mecânico da Ford, que era ao lado ali, Rocha e Companhia. Então ele resolveu deixar o emprego e montar uma oficina. E me convidou para ajudar, mas falei, pena que está me faltando o nome dele. Mas eu não sou mecânico? Não, mas é que eu preciso de um auxiliar, você está aí procurando emprego, eu preciso de um auxiliar que desmonte, que monte, que engraxe, que tire, que saiba lavar as peças, que lava com gasolina, né, sei lá. E ele contratou um terreno, que ainda estava água esse terreno, na Munhoz da Rocha, tem um supermercado do lado esquerdo, e na Munhoz da Rocha, tem aquele supermercado na esquina, uma esquina que está ali, tinha um barracão. E eu, então, fui trabalhar com ele. Estudava de manhã no colégio estadual e já saía dali, ia para o oficina. Mas o que é que eu fazia? Milton, desmonte, eu tiro lá o pneu do carro, não sei o quê, pegue mais alguma coisa. E eu, então, de macacão, fiquei como graxeiro uma temporada até arrumar o trabalho fixo na rádio. Não fosse, portanto, a rádio, quem sabe eu não tivesse continuado na oficina mecânica ou outro emprego.